Olá! Esta semana vamos conversar sobre o tema amor e dependência afetiva. Outro dia eu estava lendo a coluna da escritora Ana Paula Lisboa. No texto Será que é desamor? De imediato, quando eu olhei esse título, algo chamou a minha atenção para a leitura e para compreender um pouco sobre o que ela estava dizendo sobre desamor. E ela começa da seguinte forma, com uma frase, com dizer assim: será que mesmo depois de tanto tempo a gente ainda está à espera de alguém que nos diga que sem o nosso corpo ele não consegue respirar e segue? Como que pode ela ser ele ao mesmo tempo? Mais um pouco mais adiante ela vai dizendo: mas então, se o amor acabar, ele morre? Ela deixa de existir? Como pode, para ser um, tem que ser dois ou se ver fora do próprio corpo? Será que eu já amei assim tão grande? Esses são alguns trechos do texto da autora e que me fizeram pensar em questões como: o que é amar? Será que amo tanto a ponto de me perder de mim? Bem, o que isso diz sobre nós humanos que amamos? Será que tem outro jeito de amar que não seja se perder de si? Quando foi que deixei de ser eu para ser o outro? Será que amar é sinônimo de entrega, de uma vida por outra? E será que a gente ainda está à espera de alguém que nos diga que sem nós não pode viver, não consegue viver? Às vezes escutamos frases um pouco parecidas com estas, como por exemplo: não me deixe, sem você eu não vivo. Não me deixe só, sem você eu não consigo ser ninguém, eu não consigo ser nada sem você. Quando o sentido de ser você depende do outro, aí estamos falando do que é chamada de dependência afetiva. Uma necessidade de ser cuidado, de ser amado, que chega a levar a um comportamento de submissão, de apego muito grande, com muito medo, temores de separação, seja de um relacionamento amoroso, familiar ou de amizade. Em outras palavras, a dependência afetiva significa que dependemos do outro para viver e a pessoa acaba por projetar no outro as suas expectativas, as suas necessidades e esperando que o outro dê conta também de correspondê-las e passa a depender deste outro para tomar decisões, para ser feliz, se sentir realizado, amado, para gerenciar de uma maneira geral a sua própria vida, a sua própria existência. Neste caso, a pessoa acaba investindo muita energia do outro, no outro, de cuidado, de atenção e espera que o outro também retribua nesta mesma intensidade ou quase igual a esta intensidade todo o amor, cuidado, afeto que a pessoa está dedicando ao outro, porque afinal ela sente uma necessidade muito grande de ter o outro, de estar com o outro, perto do outro. Ela depende dele afetivamente para se sentir bem, para se sentir feliz ou realizado, realizada. A pessoa acaba abrindo mão de si mesma, mão das suas necessidades, para viver em prol do outro, inclusive de amizades, contatos sociais, grupos que fazia parte de repente não faz mais parte, deixa de interagir socialmente, imaginar, estar sem o outro, ou o término de um relacionamento, por exemplo, é uma coisa que gera muito sofrimento, gera pânico, gera medo, um medo intenso de separação, um medo intenso de ficar sem aquela pessoa, a ponto de dar a sensação de que ela mesma não vai existir sem o outro. Todos nós amamos. E amamos do nosso jeito. Nenhum jeito de amar vai ser igual ao outro. E vamos sentir o quanto é bom, o quanto é importante, o quanto é engrandecedor ter alguém perto da gente, Amar alguém e ter o outro na nossa vida. O quanto somos melhores com ele ou ela na nossa existência quando existe um relacionamento. E se imaginar distante ou separado daquela pessoa que tanto amamos, vai ser difícil mesmo.
Vai trazer sofrimento, cada um a seu modo, mas vai trazer sofrimento. A questão é que eu posso chamar atenção para aquelas formas de amor onde que se imaginar sem o outro, estando longe do outro ou separado dele, causa um sofrimento extremo, de uma sensação de que não vai mais existir e de que a sua vida está acabando ou vai acabar sem a presença do outro. Um sofrimento muito grande que, quando existe essa dependência afetiva, vai estar presente na relação em si, vai trazer sofrimento para ambos na relação, porque é algo extremo de necessidade da presença do outro para ser alguém, para ser quem se é. Então nós precisamos ficar muito atentos em relação a essa sensação de que quando o outro passa a ter um lugar tão importante na nossa vida, que passamos a depender dele para nos sentir vivos, para viver. Quando a nossa autonomia de ir e vir fica comprometida, porque largamos mão de muitas coisas para ficar, para agradar ou para fazer apenas com este outro, com a pessoa que está no seu relacionamento. Deixamos muitas vezes dos amigos, da vida social, de coisas que gostava-se de fazer e para de fazer ou diminui muito por conta de ficar ou estar com o outro. Então a pessoa passa a depender emocionalmente, afetivamente do outro para se sentir viva. Acaba perdendo, a sua individualidade, a sua identidade pessoal, a sua identidade como pessoa. Então, o que acaba gerando muito sofrimento para ambos da relação. É natural, quando entramos num relacionamento, muitas vezes mudar as amizades, mudar os grupos dos quais se fazia parte, algumas questões sociais vão mudar de alguma forma, mas precisamos ficar atentos quando há um isolamento, quando há um distanciamento, para além das questões vinculadas à pandemia que nós estamos vivendo, de distanciamento social, mas relacionado a estar com um namorado, uma namorada, o marido, esposa, e deixar de viver uma vida social ou diminuir muito esse convívio social em decorrência do relacionamento e do peso que essa relação tem para a vida da pessoa. Esse afastamento grande da vida social vai estar vinculado a esse medo, a esse pavor, da perda do outro, o medo da solidão ou o abandono. Eu vou citar aqui algumas características que podem estar presentes em alguém que vive numa dependência afetiva do outro. Algumas características são uma necessidade exagerada de estar perto do outro, que o outro também corresponda a todas aquelas expectativas que você imaginou para vocês, ciúme exagerado, dificuldade de relacionamentos interpessoais, que é esse isolamento social, esse distanciamento das outras relações sociais que se tinha, muito medo, chega a ser um pânico, se imaginar sem a pessoa, sem este relacionamento, a sensação de abstinência, ou vazio existencial quando da falta do parceiro e da parceira. O que é essa sensação de abstinência, A falta que sente quando a parceira ou o parceiro não estão por perto é tão grande que chega a sentir sintomas físicos, Não conseguir dormir, não conseguir comer, não conseguir fazer as atividades, Ter necessidade de ficar ligando, ficar chamando, ficar o tempo todo vendo onde a pessoa está, o que está fazendo, se mantendo conectada com ela. Isso acaba sendo caracterizado como uma sensação de abstinência, de tamanha falta do outro, que eu não consigo tocar os meus afazeres, não consigo ficar em paz naquele dia ou naqueles dias. Necessidade de aprovação, tanto do outro quanto das outras pessoas a nível de convívio social. Esta pessoa ela vai também ter comportamentos de abandonar-se para estar com o outro. Então, independente da vontade que ela esteja sentindo, talvez, de fazer algo, ela abandona esta ideia para fazer o que o outro, às vezes, coloca para agradar o outro, para estar com o outro. Tamanho é este medo de perda, este medo do abandono, este medo do término, A pessoa também poderá ter maiores dificuldades de tomar decisões, Decisões na sua vida de maneira geral. São algumas características assim que fazem parte
na sua maioria, de pessoas que estão vivendo essa necessidade, né, do outro a ponto de se tornar uma dependência afetiva, uma dependência do outro para se sentir bem, para se sentir vivo e tocando, né, as coisas da sua vida, da sua existência. Bem, esta altura do texto ou do vídeo, talvez você já esteja se perguntando, bem, mas então por que isso está acontecendo? Por que tenho essa dependência afetiva, essa necessidade tão grande do outro para existir, para me sentir bem como pessoa? Para responder a isso, vou te fazer alguns questionamentos para a gente ir refletindo sobre essa dependência, né? Primeiro, como será que foi o seu processo de crescimento? Como foi o seu desenvolvimento ao longo do seu processo de vida, de história de vida? Como foram os seus relacionamentos com as pessoas de referência, né? Que eram mais próximos a você, seus pais, amigos, colegas, enfim, com quem você manteve relacionamentos de maneira geral ao longo do seu processo de crescimento, né? Como você aprendeu a ser você? Será que você busca encontrar no outro aquilo que sente falta em si mesmo? É provável que ao longo do seu processo de crescimento tenha tido dificuldades de encontrar nas relações um ambiente que proporcionasse as condições necessárias, favoráveis, né, para o desenvolvimento da sua autoestima, autoconfiança, autocuidado de maneira geral e autonomia. Crescendo, né, com uma percepção de si mesmo, muitas vezes como insuficiente. Então, diante de uma sensação de insuficiência, eu busco no outro preencher algo que em mim está naquele momento com falta, né? Ou ao longo desse processo de crescimento, faltou. E como é difícil viver com essa sensação de insuficiência, de necessitar do outro para viver, para estar bem, para estar feliz. E nesse processo eu fico pensando que necessitar do outro em demasia também pode dizer, né, do quanto a pessoa tem se esforçado para se manter bem. Afinal, o ser humano busca, né, alternativas para se manter vivo, para se manter bem, dentro das suas possibilidades e daquilo que conhece de si e das suas experiências de vida, de suas experiências para sobreviver. Então eu fico pensando que o quanto deve ser custoso para a pessoa que vive numa relação de dependência afetiva fazer esse movimento de se manter bem o tempo todo, né? Dispersando essa energia para com o outro, com o relacionamento e com tudo que ele envolve. Quanto é difícil viver uma relação de dependência afetiva. É provável que ao fazer esta autorreflexão sobre as suas necessidades afetivas ao longo do processo de crescimento, de desenvolvimento humano, sobre como percebe a si mesma, a si mesmo na vida, vá respondendo a algumas dessas questões que eu realizei, que eu fui fazendo aqui neste diálogo com você sobre este tema. Mas é importante prestar atenção que se isso já está muito complexo, você já não consegue compreender, né, da onde vem, por quê, ou compreender para tentar se desenvolver e não depender tanto do outro. Se isso está muito difícil e muito complexo, talvez seja a hora de buscar uma ajuda profissional para clarificar aí para você, para compreender, para investigar essa questão da dependência afetiva, para que você possa viver, né, com maior autonomia, com maior liberdade de expressão, de escolhas, de tomar decisões e também uma saúde melhor, uma qualidade de relacionamento melhor para ambos os parceiros aí da relação, seja esta de relacionamento amoroso, familiar, de amizade, de trabalho ou outras.